profundidade, quem pilota tem que saber, precisa saber localizar o curso do rio. Como assim, Pro? Eles precisam saber sobre o montante e o junçante. Mas o que é montante e junçante? Vamos ver aqui agora. Tudo que se localiza antes do ponto de referência, seguindo em direção à nascente, é o chamado de montante. Então, aqui está o barco, né? E o montante é esse. É o que localiza antes do ponto de referência, seguindo a direção do nascente. Após definir o ponto de referência, tudo que se localiza depois dele segue para a direção da foz, que é o chamado de junçante. Então, junçante e montante são direções por onde ocorrem as águas de uma corrente fluvial. A junçante significa o quê? Em direção da foz. Ou seja, o fluxo normal da água, enquanto a montante significa o quê? A direção à nascente, ou seja, contra a corrente. Entenderam, meus amores? Vamos lá? Rios sem poluição. Como é um rio sem poluição? Um rio sem poluição é aquele que apresenta águas limpas e cristalinas, nas quais os peixes e as plantas crescem naturalmente. Agora, sua água serve para quê? Vamos ler com a Pro? Para o consumo, para regar plantações, para o lazer, entre outras coisas. Então, um rio sem poluição, ele serve para o nosso bem, nós podemos utilizá-las para o nosso consumo. Rios poluídos. Olha que coisa triste, gente. A poluição dos rios ocorre pela introdução de materiais químicos, físicos e biológicos que interferem na qualidade da água e afetam os organismos dos seres vivos que ali habitam, que moram no rio. Então, a poluição do rio, ela é tão assim, tão devastadora, tão ruim, que o rio fica o quê? Inutilizado, não serve mais para nada. Nem para habitação dos animais. É difícil, não servem. Os animais não têm a consciência de que não pode comer plástico que as pessoas jogam. E quando eles comem, acabam morrendo. Então isso é falta de consciência das pessoas, não é isso? Porque, um exemplo, está passeando perto do rio, joga o saco de salgadinho, joga uma vasilha de refrigerante, joga o iogurte. Infelizmente, tem pessoas que não têm essa consciência de que você está comendo, lanchando na rua, pega a embalagem que terminou o lanche, do que estiver bebendo, refri, um suco, guarda na sacola, quando chegar em casa, joga fora. Não tem essa consciência, o que acaba acontecendo? As mortes dos seres vivos, que ali vivem nos rios, não é isso? E o rio acaba sendo inutilizado, não serve mais para nada. As consequências da poluição dos rios. O nitrogênio e o fósforo são elementos essenciais para a vida aquática, mas o excesso deles, provocados pela poluição, pode causar um crescimento na vegetação aquática. Com isso, sobra o quê? Menos oxigênio na água, o que pode até o quê? Mesmo matar os peixes que vivem em um rio. Então, o nitrogênio e o fósforo, eles são elementos essenciais para a vida dos
animais aquáticos, os peixes, por exemplo. Porque com o excesso da poluição, com o excesso de lixo, o que é que acontece? Esses lixos, eles fazem o que? Eles roubam o nitrogênio e o fósforo, porque o rio fica muito cheio, e aí como é que vai ter oxigênio? É igual com um exemplo, como quando nós estamos em um lugar apertado, não é difícil respirar? Tem que ter o quê? Tem que estar arejado, tem que estar limpo no caso do rio. Para o quê? Para ter oxigênio. Então, com a triste poluição, acontece o quê? Os peixes morrem. Então, essa é uma das consequências da poluição. Que triste, né? Não é isso? O crescimento das cidades e de suas respectivas populações aumentou. E aí, com esse aumento de população, os problemas começou a aumentarem, né? A poluição começou a aumentar, não é isso? E aí, então, o que é que aconteceu com isso, com essa poluição? O que a Pro acabou de falar. Começaram a surgir as mortes dos animais, não é isso? Começaram a surgir o que? O rio não ser mais utilizado, porque não tem como utilizar como navegação. Tem com tanto lixo? Não. Tem como utilizar para cozinhar e para beber? Não. Então fica o que? Inutilizado. Então sempre é bom lembrar que jogar lixo no rio é uma das formas de poluição mais comuns. É o que a Pro acabou de falar. Se tem alguém passeando por perto, não tenha consciência de pegar um saco de biscoito, de salgadinho, de iogurte, de guardar e jogar em casa. Joga onde? No rio. Então, para que um rio seja saudável, nem lixo, nem esgoto devem ser lançados diretamente nele. Então, vamos cuidar do meio ambiente, né? Fazer a nossa parte e falar para as pessoas, né? Não jogar lixo nas águas do rio, não canalizar esgoto diretamente para os rios, que é uma função do governo, não desperdiçar água em qualquer lugar, em qualquer outro lugar, observar se algumas indústrias estão poluindo